Olá, minhas amigas e meus amigos do My News. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao My News Invest desta terça-feira, dia 3 de maio de 2022. Eu sou o Vitor Hugo Gonçalves e no programa de hoje nós vamos falar sobre a arrecadação de impostos aqui no Brasil. Porque nessa madrugada o impostômetro registrou a coleta de R$ 1 trilhão em impostos. Então, vamos entender ponto a ponto essa arrecadação, as consequências da inflação nesse número, o tempo para a União arrecadar esse 1 trilhão, que esse ano chegou mais rápido, viu? A gente vai comparar com os últimos anos, esse ano a coisa andou mais depressa. E teremos também a ilustre participação de Tiago Martello, educador financeiro, especialista em investimentos, que vai comentar esse cenário, falar sobre os impactos nas nossas finanças, como se organizar no meio dessa confusão. Então, você já sabe, antes de tudo, já vai deixando o like aí, fazendo a sua inscrição, assim você fica habilitadíssimo para participar do nosso chat. Venha fazer parte dessa super audiência do My News, mande aí a sua pergunta, a sua opinião, venha debater com a gente. E é claro, não deixe também de compartilhar o link do programa, do canal, mostre para todo mundo que você apoia o jornalismo independente, plural e de muita qualidade feita por toda a nossa equipe. Bom, chega de enrolação e vamos ver como anda a arrecadação de impostos aqui no nosso Brasilzão. Luciano, pode rodar a vinheta. Em pouco mais de 5 meses, o governo brasileiro já arrecadou mais de R$ 1 trilhão em impostos no ano de 2022. O montante foi atingido a 1h37 da madrugada desta terça-feira, dia 3, segundo cálculos do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, a CSP, que contabiliza a carga tributária paga pelos cidadãos brasileiros. No ano passado, essa marca de 1 trilhão só foi alcançada no dia 19 de maio, ou seja, com uma folga de mais de 2 semanas em relação a este ano. O impostômetro é calculado a partir do valor total pago para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições de modo geral. O Luciano vai colocar na tela um posicionamento da CSP. Olha só. Tá aí a gente pegou uma aspas do economista da associação, Marcel Solimeu. Segundo ele, quanto maior o preço, maior o imposto embutido. Alguns itens estão extremamente tributados, como o caso dos combustíveis e também da energia elétrica. Então tá aí o parecer da CSP, né, o economista Marcel Solimeu da CSP, explicando, dando aí os contornos dessa conjuntura, dessa arrecadação trilionária já feita pela União neste ano de 2022. Eu vi que o Leonardo Gomes perguntou em quanto tempo. Foi nessa madrugada, então, Leonardo, desde o início do ano, né, nesse período aí de 5 meses e 3 dias, a gente atingiu a arrecadação de R$ 1 trilhão. Ou seja, de acordo com essa fala aí do Marcel, a alta da inflação reflete no impostômetro, já que os impostos incidem sobre o valor final das mercadorias. A cesta básica hoje, por exemplo, custa quase 50% a mais do que era em 2020. Enquanto isso, a renda média da população caiu 4,2% nesse mesmo período, ou seja, a coisa está na contramão, o preço está subindo, o poder de compra está descendo, e aí, enfim, como a gente vê todo esse cenário que a gente vem analisando aqui, a alta de inflação, a alta dos juros, e agora essa arrecadação de impostos. E olha só, os dados mostram que a tendência dos brasileiros pagarem mais impostos em um período mais curto de tempo já é vista pelo menos nos últimos 5 anos. Segundo os números divulgados pela CSP, apenas de 2018 para 2019 o tempo aumentou. Olha só, a gente está com uma telinha aí também mostrando esses 5 últimos anos, o tempo de arrecadação necessário para atingir esse 1 trilhão. Aí em 2022, primeiro da lista, 3 de maio, 2021, 19,
22 somente em julho, olha só, 27 de junho, finalzinho do mês. Aí 2019, 24 de maio e 18 também, 3 de junho, ou seja, 2022 se apressando aí nessa conta. Nada bacana, né? Podemos frisar isso, mas sendo campeão aí dos últimos 5 anos para atingir essa arrecadação trilionária. E olha, o estado de São Paulo lidera a arrecadação tributária até a presente data, até o dia de hoje, com mais de 355 bilhões de reais arrecadados, o que representa 37% do total já arrecadado no Brasil. Na esfera federal, os impostos relacionados à Previdência são aqueles com maior quantia arrecadada neste ano, com um total de 187 bilhões de reais. Na arrecadação por categoria, a maior incidência de impostos é encontrada na produção e circulação de mercadorias. A gente está com uma telinha também, ó, que a CSP disponibilizou, mostrando como funciona a arrecadação sobre a categoria de produção e circulação. E aí, olha só, o ICMS liderando na porcentagem aí, mais de 0,7%, 70%, então, indo para o ICMS. Depois temos os outros impostos federais, ISS também, IPI. Mas olha só, a produção e a circulação tomando a frente aí também da arrecadação de impostos junto com a Previdência. E como a gente sabe, os produtos, a circulação dos produtos, serviços também, tudo isso incide muito na inflação. A inflação está no meio disso tudo, um dado a mão para o outro, né? Se o preço está lá nas alturas, a arrecadação dos impostos também vai ser lá nas alturas, como a gente muito bem percebeu com esses números divulgados hoje pela ACSP. Bom, e para comentar todo esse cenário, os impactos disso no nosso orçamento, nas nossas finanças, eu chamo agora a participação de Tiago Martello, educador financeiro, especialista em investimentos. Boa tarde, Tiago. Seja muito bem-vindo ao Invest desta terça. Valeu, Vitor. Obrigado. É um prazer estar aqui. E sim, vamos bater um papo aí bem gostoso nos próximos minutos para a gente poder tentar, de alguma forma, ajudar o pessoal, a população aí do Brasil a entender um pouco melhor e quais são as possibilidades de como driblar um pouco o efeito desse número impactante dessa madrugada. É isso aí, com certeza. O prazer é todo nosso, primeiramente, e realmente é uma coisa que impacta o nosso dia a dia, né? Então, é algo que a gente tem sim que ficar de olho, entender o que está acontecendo e saber se planejar também é o mais importante. E aí, por isso, eu já começo te perguntando para abrir esse nosso papo. A gente viu, mostrei aí que a arrecadação de 1 trilhão em impostos chegou mais rápido esse ano. E aí eu te pergunto, o que explica melhor esse cenário, Tiago? São as alíquotas federais e estaduais que estão lá nas alturas, a questão da tentativa de recuperação econômica e pós-pandemia, a alta da inflação também, dos juros que também estão lá nas alturas, ou é tudo isso junto? O que explica esse cenário? Vitor, eu diria que é isso aí, é tudo isso junto, né? Então vamos lá, olha só, a inflação, se a gente pegar os últimos 12 meses, até o mês de março, ela está acumulando alta de 11,3%, ou seja, é astronomicamente alta, né? Tá todo mundo aqui tentando rebolar para tentar fazer essa inflação descer. Não é à toa que a taxa de juros do país, a Selic, voltou a subir muito, né? A gente está hoje em 11,75%. Algumas casas já estão precificando a possibilidade dessa taxa chegar no final do ano a 13%. Então o governo está tentando fazer de tudo para poder, então, diminuir essa inflação. E aí, mesmo com alguns incentivos fiscais, né, como por exemplo aí ter tirado o imposto de exportação de café, margarina, queijo e tudo mais, tem a questão dos combustíveis, enfim, com tudo isso, infelizmente, não está sendo possível a tão sonhada retomada e está ficando tudo cada vez mais caro. E aí, pegando a fala do economista do próprio ACSP, o que acontece? Se os juros tá subindo, ou seja, o custo do dinheiro está maior, consequentemente, então as coisas estão custando mais caro. E ainda mais com uma inflação como essa. Então, se lá na ponta o brasileiro está pagando mais caro, consequentemente, o imposto que é em cima do valor final, então, está sendo maior. E isso contribui bastante para que, então, ano após ano,
essa marca de 1 trilhão seja batido cada vez antes, né? A gente vale lembrar aqui que o painel foi instalado em 2005, né? E anos após anos a gente está batendo esse recorde, o que é muito ruim, porque a gente nota que, infelizmente, isso não é devolvido para a população, em políticas públicas eficientes para fazer realmente fazer sentir essa carga tributável tão alta que tem aqui no Brasil. Realmente, todo esse cenário, né, como você bem colocou, se o preço está lá nas alturas, o imposto também vai ficar, né, porque um incide em cima do outro, e aí tem a questão do retorno também. O Leonardo Gomes, ele que é membro aqui do canal, perguntando, e o retorno para a população, qual que é? Eu tenho até um dado aqui da própria CSP, de 2018, a última atualização, o Brasil fica na 30ª posição, né, dentre os países com maior retorno, então bem distante do ideal, para essa quantidade, né, para essa porcentagem, então, de imposto sendo cobrado. E aí, os resultados estão aí, como a gente está vendo. E, Thiago, aproveitando aí a sua fala, né, você bem colocou, isso impacta o nosso dia a dia, né, seja ali no mercado que a gente faz, na gasolina que a gente compra também. E aí, o nosso orçamento acaba ficando mais pegado. Nesse momento de crise, nesse momento de alta dos juros, de alta da inflação, o que o consumidor deve fazer para tentar se proteger, para tentar proteger o seu orçamento? Bom, a primeira dica, com toda absoluta e plena certeza, é não perder a cabeça, né? Então, assim, tá ruim, mas calma, tá bom? Então, assim, se a gente olhar um cenário assim pro ano que vem, pode parecer catastrófico. E aí a gente já perde a nossa paz, perde, né, a nossa vontade aí de levantar da cama e trabalhar e reverter tudo isso. Então, a primeira coisa, calma, tá? Então, assim, a economia do mundo, mas falando aqui do Brasil, já provou ser cíclica, tá? Então, assim, nesse momento a gente está saindo de pós-pandemia, guerra na Ucrânia, ano de eleição, nunca o país esteve tão polarizado. Então, quando junta tudo isso, parece assim que a gente está na antessala do apocalipse, né? E não, calma, as coisas vão melhorar, né? Então, mais importante do que se desesperar é ter realmente uma visão de longo prazo, não de curto prazo. Muito bem. Dito isso, aí sim, cabe a segunda dica, que é o seguinte: tudo isso, apenas assim, simplificadamente, quer dizer que você aí que está pretendendo fazer qualquer tipo de movimento tem que ter um planejamento maior, tem que ter uma educação financeira. Então, para saber fazer o movimento na hora certa, precificar tudo isso que está acontecendo corretamente para evitar surpresas lá na frente. E quando eu estou falando de movimento, estou falando dos demais, né? Então, se eu estou pensando em trocar de empresa, de emprego, na hora certa, tá tudo certo mesmo para fazer esse movimento? Ou eu vou assumir algum tipo de risco no meio do caminho? Vou sair da empresa para empreender. Pô, empreender é show, mas, cara, tem muitos desafios. E agora, com a taxa de juros mais alta, ou seja, se você precisar de crédito, vai pagar mais caro. Então, isso tem que estar na conta a hora de você decidir empreender. Vou aumentar a família? Pô, aumentar a família é show de bola, né? Mas, ao mesmo tempo, isso impacta nas contas. Então, todo e qualquer movimento, você aí de casa, né, que está pensando em fazer, esse cenário só sinaliza isso. Cara, calma, vai para o planejamento e precifica direitinho para evitar surpresas lá na frente. Não vai na fasejação, no fasejamento, né, para evitar realmente aí uma dor de cabeça futura. Tem que colocar tudo na ponta do lápis, né? E nesse momento, é como a gente sempre costuma dizer aqui, seja em mercado financeiro, seja nas finanças domésticas também, às vezes é preferível dar um passo para trás para depois conseguir dar dois para frente, né? Então, é momento de calma, não é momento de desespero, apesar dos pesares, né? E até aproveitando, Thiago, o gancho dessa sua fala, dessa sua explicação, eu trago também para os investimentos. Agora, dá para pensar em aplicar o dinheiro ou mais recomendado também é ir guardando aquela graninha, juntando o que dá e quando as coisas estiverem mais calmas, as coisas começarem a melhorar, aí sim a gente pensar em investir? Na verdade, eu diria que essas duas coisas elas são uma só, né? Elas são uma conexão. Há sim uma necessidade de guardar dinheiro, ou seja, de dedicar um pedaço do seu orçamento doméstico aí, pensando no seu futuro, né? Quando tiver lá todos os boletos no mês para pagar, né? Água, luz, telefone, escola, shopping, carro e por aí vai, tem um boleto ali que tem que ser o mais importante de todos, que é por ele que você tem que começar a pagar,
que é o boleto chamado Meu Futuro. Olha que boleto lindo, que nome maravilhoso para você começar a pagar, não é mesmo? Esse é o boleto mais importante, tá? E aí, assim, tem sempre duas visões, né? Tudo na vida tem dois lados. Então, assim, se de um lado tá meio caótico, igual a gente está comentando aqui, do outro também tem um lado positivo disso tudo. Então, para quem tem dinheiro, agora o mercado de investimento está sensacional. Por quê? Porque a taxa de juros, então, estando alta do jeito que está, isso favorece muito para quem tem dinheiro, por exemplo, não assumir grandes riscos, né? Comprar renda fixa, onde aí, tranquilamente, diariamente, aqui eu vejo taxa de 14, 15, até 16% de retorno ao ano. Digo mais ainda, né? A inflação tá alta pra caramba, foi o que a gente acabou de falar, né? Tá. E os investimentos, então, atrelados à inflação? Você pode ganhar dinheiro com isso, entende? Então, ou seja, tudo vai depender realmente de que lado da mesa você está. Está do lado ruim hoje? Tudo bem. Fazer o quê? Você não sabia, ninguém te avisou ou não se planejou, tá? Então tá bom. Então se planeja agora para um dia, quando voltar uma situação como essa, porque vai voltar, paciência, né? Vai melhorar, mas vai voltar uma situação como essa, você possa estar do lado de lá da mesa e usar esse cenário todo para você poder ganhar dinheiro com ele. Então, sim, sempre é um momento propício, sempre é viável você começar a fazer aí os seus investimentos, pagar o seu boleto Meu Futuro, porque, como eu disse no começo do meu bate-papo aqui, a economia é cíclica, uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal, e quem tem dinheiro no bolso sofre muito menos. É isso aí, ficar de olho nesse boleto aí, um dos mais importantes realmente, nem que seja ali, o pessoal fala, putz, não tô conseguindo nem com 100% do salário pagar as contas, né, mas faz aquele esforcinho, como a gente falou da última pergunta aí, da última resposta sua, faz esse planejamento, tenta se reorganizar o estilo de vida, né, porque realmente o momento não é para extravagâncias também, então tudo no planejamento, na ponta do lápis, e aí sim visando esse boleto. E olha só, o Sigifredo, ele que está sempre aqui com a gente, falou, fazer orçamento e cortar gastos é a minha rotina, realmente está sendo a rotina de praticamente todo brasileiro. E olha, Thiago, para a gente encerrar, a gente abriu uma enquete aqui, o Thiago também, seu xará, abriu uma enquete aqui no chat perguntando se você reorganizou suas finanças devido à alta dos preços, e 73% da nossa audiência falando que sim, que teve que se reorganizar. E aí, essa é a consequência, esse é um dos resultados dessa inflação que a gente comentou aqui, dessa alta dos preços, mas que, como você bem colocou, faz parte da rotina também, faz parte desse momento, e é isso aí. Então, Thiago, eu agradeço demais a sua participação, seus esclarecimentos, deixo o convite para você voltar mais vezes aqui, porque o assunto é bom, o assunto é importante também, então, brigadão, viu, cara? Vitor, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui falando para o pessoal do My News, já estou aceitando os próximos convites, é sempre um prazer poder falar sobre o assunto, do qual eu amo falar, então vai ser um prazer poder voltar. Obrigado, sucesso, até mais, pessoal, tchau, tchau, até a próxima. Obrigadão, cara, até mais. Bom, é isso aí, pessoal, nossa enquetezinha aqui, ó, subiu até, ó, 75% falando que precisou se reorganizar, mas realmente o momento, infelizmente, não é dos mais propícios, então tem que ter todo esse planejamento, como o Thiago bem colocou aqui, visar o boleto Seu Futuro, que também é um dos mais importantes para você. É isso aí, pessoal. Com esses números, com esses dados, com essa análise, com esse super bate-papo, o My News Invest desta terça vai chegando ao fim. Para mais notícias e informações, acesse também o nosso site, canalmynews.com.br. Por aqui eu agradeço demais a sua companhia, a sua audiência, a sua mensagem. Uma ótima noite e amanhã a gente está de volta. Valeu, pessoal!